vamos ver mais formas de expressar a concentração de soluções em geral. Nós vimos a molaridade, nós vimos também a concentração comum, agora nós vamos ver a molalidade. Molalidade. É diferente de molaridade, né? É outra coisa, por mais que sejam palavras parecidas. E o símbolo é a letra B, e a fórmula é a seguinte. Molalidade é igual à quantidade de matéria de soluto dividido pela massa de solvente. Então, vamos supor assim, que eu tenho 300 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em... Vou escrever aqui, dissolvidos em 2 kg de água, 2 kg de H2O. Então, qual seria a molalidade disso aqui? Qual seria também chamado de concentração molal, né? Porque a molalidade ela geralmente é expressa em mols por quilogramas. E alguns livros escrevem isso como molal, né? Como um substituto de mols por quilograma. Assim como nós vimos na molaridade, que ao invés de mols por litro, alguns usam molar, né? Como um substituto de mol por litro, né? Então também é chamado de concentração molal. Mas o melhor mesmo é usar mols por quilograma, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Então vamos calcular aqui. Bom, a molalidade é a quantidade de matéria de soluto, lembrando que o soluto aqui é o cloreto de sódio, é aquilo que dissolve no solvente, o solvente é a água, dividido pela massa de solvente, né? Bom, qual é a quantidade de matéria de soluto, ou seja, mols de soluto, né? Eu tenho 300 gramas, aqui eu esqueci de escrever, gramas de cloreto de sódio. Quantos mols é isso? Bom, para saber quantos mols é 300 gramas de cloreto de sódio, eu preciso da massa molar do cloreto de sódio, né? E a massa molar do cloreto de sódio, se você olhar na tabela periódica, o sódio tem uma massa de 23, o cloro uma massa de 35,5, então a massa molar do cloreto de sódio é, somando isso aqui, 58,5 gramas por mol. Então, se em cada mol eu tenho 58,5 gramas, quantos mols eu tenho em 300 gramas? Bom, é só eu dividir, né? Já fiz vários vídeos. 58,5, aproximadamente 5,1 mols, né? 5,1 mols. Certo? 300 gramas é aproximadamente 5,1 mols. Então, a quantidade de matéria de soluto é 5,1 mols dividido pela massa de solvente. A massa de solvente é 2 kg de água. Isso é igual, então, a quanto que é 5,1 dividido por 2 é 2,55 mols por quilograma. Ou seja, para cada quilograma de solvente, eu tenho 2,55 mols de soluto. Certo? É só calcular, então, quantos mols de soluto eu tenho e dividir pela massa de solvente, né? Aqui eu dei a massa de soluto e nós tivemos que calcular a quantidade de matéria de solvente. Às vezes o problema já vai dar direto à quantidade de matéria do soluto. Enfim, vamos ver mais formas de expressar a concentração. O título. Existem dois tipos, né? O título em massa, escrito TM, e o título em volume. Bom, título em massa é a massa de solvente, aliás, massa de soluto, dividido pela massa da solução total. E o título em volume é o volume de soluto dividido pelo volume de solução. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O título em massa desse exemplo aqui em cima. Qual seria o título em massa da solução que nós fizemos ali em cima? Bom, é só aplicar a fórmula, né? O título em massa é igual à massa de soluto. Qual é a massa de soluto? 300 gramas de cloreto de sódio. Então, 300 gramas dividido por... Qual é a massa da solução total? Não é só a massa do solvente, é a massa de toda a solução. A solução toda é o conjunto de solvente e
aliás, o conjunto de o soluto aqui e o solvente. Então, a massa da solução total vai ser 300 gramas mais 2 quilogramas, que é, lembrando que 2 quilogramas é 2.000 gramas. Então, a massa total da solução vai ser 2.300 gramas. É só eu somar, né? A massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. 300 dividido por 2.300 é 0,13, dá para arredondar, né? 0,13. E você pode ver aqui que a grama vai cancelar a grama, né? O título em massa é uma coisa que não tem nenhuma unidade, porque eu cancelo grama com grama aqui. Por isso que muitas vezes se expressa o título na forma de porcentagem, porcentagem em massa, que nada mais é do que o título expresso na forma de porcentagem. Então, como é que eu posso expressar esse título na forma de porcentagem? É só multiplicar por 100%, né? Qualquer coisa para expressar na forma de porcentagem, eu multiplico por 100% e fica aqui 0,13 vezes 100% é 13%. Ou seja, para qualquer massa da solução, 13% da massa vai ser o soluto. No caso, o nosso soluto é o cloreto de sódio. Então, por exemplo, se eu tivesse 1.000 gramas da solução, eu quero saber qual é a massa de cloreto de sódio. Bom, eu sei que eu tenho 13% de soluto, 13% de cloreto de sódio. Então, é só eu fazer 13% de 1.000. 13% de 1.000 é a mesma coisa que 1.000 vezes 0,13, 130 gramas. 130 gramas de soluto eu teria. De soluto. Agora, o título em volume é semelhante à mesma coisa, só que é expresso em volume, né? Não é relação entre massas. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma embalagem de álcool. E nessa embalagem de álcool diz o seguinte: 1 litro de álcool hidratado. E daí embaixo está escrito assim, 96 graus GL, graus Gay-Lussac, né? Que daquela lei dos gases lá, né? Ele foi um químico francês. Então, 96 graus Gay-Lussac. Graus Gay-Lussac, na verdade, é uma porcentagem em volume, ou seja, é um título em volume expresso na forma de porcentagem. Então, o que quer dizer 96 graus GL? Quer dizer, na verdade, que eu tenho 96% de soluto em volume, certo? Não é a massa, é o volume. Então, se eu tenho 1 litro de álcool hidratado e 96% desse álcool hidratado é o soluto, lembrando que o soluto é o álcool, apesar de eu ter muito mais álcool do que água, o soluto continua sendo o álcool e o solvente continua sendo a água. Então, quantos mililitros ou quantos litros de soluto eu tenho? Bom, eu sei que eu tenho 96% de soluto, né? 96 graus Gay-Lussac quer dizer 96% de soluto em volume. Então, qual é o volume de álcool que eu tenho? O álcool é o soluto. É só multiplicar, né? 1 litro vezes 96%, que é igual a 96% é a mesma coisa que 0,96 vezes 1 litro, 0,96 litro, que é a mesma coisa que 960 mililitros. Certo? Então, 960 mililitros é álcool de fato e os outros 40 mililitros é água, né? Apesar de eu ter muito mais álcool do que água, a água continua sendo considerado o solvente nessa situação. E eu também tenho os graus INPM para expressar a quantidade, a concentração do álcool, né? E nesse caso aqui é uma porcentagem em massa. Porcentagem em massa. Então, graus GL é porcentagem em volume e INPM é porcentagem em massa. Lembrando que a porcentagem nada mais é do que um título expresso na forma de porcentagem. Eu também poderia escrever isso aqui como simplesmente 0,96. Eu poderia dizer título em volume é igual a 0,96. Ou 96%, então, de soluto, mas em volume, né? Graus GL é volume. Era isso por esse vídeo, espero que tenha ficado claro, né? É uma questão de simplesmente aplicar essas fórmulas aqui, né? E até o próximo vídeo, então.